Hoje de manhã eu fiz um vídeo um pouco atípico aqui no canal, né? Vocês perceberam, né? Quem assistiu hoje de manhã deve ter dado umas boas risadas pelos comentários que eu recebi aqui. Eu fiz um vídeo com um tom bem mais leve, né? Porque foram conversas, foram publicações, foram, sabe, conteúdos que eu vi nos últimos dias e que simplesmente me pareceram tão bizarros que eu tinha que dividir com vocês aqui e quem sabe rir um pouquinho. Mas no geral, vocês sabem aqui, vocês que acompanham, que o tom é bem mais triste, né? O tom é bem mais pesado do que aquilo ali que a gente teve de manhã. Inclusive, parece que dá até uma sensação de culpa de a gente rir de alguma coisa que seja no meio dessa tragédia que a gente tem visto, né? Tanto no Brasil quanto no mundo. Mas o fato, como já repeti para vocês aqui em outras circunstâncias, que a gente tem que encontrar algum tipo, algum caminho, alguma válvula de escape para tanto sofrimento. A gente tem que encontrar. Já falaram anteriormente, já vi algumas pessoas falando aqui, quem não está doente nesse momento é porque não entendeu a gravidade da situação. Quem não está se sentindo mal, quem não está, sabe, com o peso sobre si, é porque não está prestando atenção aos sinais e ao que está se passando. Ontem, o Porta dos Fundos publicou um esquete chamado Doente de Brasil. E que fala justamente isso, né? É uma pessoa que está conversando com um médico e ele vai descrevendo uma série de sintomas para o médico e o médico fala: isso aí você está descrevendo o contato com a realidade. Você está doente porque você está consumindo demais realidade. E alguns meses atrás, a Eliane Brum publicou um artigo com o mesmo nome, Doente de Brasil, no qual ela falava sobre isso. Como todos nós, de um modo ou de outro, né, quem consome diariamente, quem está o tempo todo sendo soterrado por essas notícias ruins do Brasil, como todos nós estamos, de um modo ou de outro, doentes do Brasil. A própria obsessão de querer saber o que está acontecendo o tempo todo, né, foi o tempo todo olhando as redes sociais, também é uma espécie de uma doença. A gente está viciado no sofrimento, e a gente está sofrendo, a gente está internalizando isso, a gente está tendo consequências físicas e emocionais de tanta desgraça. Vocês sabem, né? Ano passado eu tive um infarto e, embora a gente não saiba quais são as causas, eu não tenho dúvida que não tem a ver também com isso. De um modo ou de outro, tem a ver com isso, né? Sobrecarregado com tanta desgraça. Pessoas próximas, a gente sabe também, comunicadores, outras pessoas que estão no YouTube aqui, estão se sentindo mal, estão deprimidas. Então hoje o que eu quero falar com vocês é um pouquinho diferente. Eu quero a gente pensar nessas saídas emocionais pra gente, né? Como a gente pode evitar ser sobrecarregado? Porque hoje, conversando com um casal de idosos, ela americana, ele inglês, a gente falando sobre a política mundial, né? O Reino Unido, Estados Unidos, Trump, Brasil, Bolsonaro, e o senhor me perguntou como estão os brasileiros agora, como eles estão sentindo agora. E na hora que ele perguntou aquilo, eu não sabia o que responder, porque o Brasil é imenso. A gente está falando aqui de mais de 220 milhões de brasileiros. Então não tem como falar como os brasileiros estão sentindo, porque cada um de vocês está lidando de um modo diferente com isso, né? O pessoal que me acompanha aqui, que manda os comentários, eu sei, ou eu tenho um vislumbre daquilo que vocês estão passando. Vocês me contam. Então, nesse sentido, é uma janela que se abre para as experiências de vocês. Vocês me contam. Por outro lado, eu sei que também tem uma grande massa de pessoas que não está sofrendo como vocês estão sofrendo, mas que está apática. Ou seja, elas estão ali, tanto faz. Eu quero sobreviver, mas tanto faz. Não importa se é Bolsonaro no poder, não importa quem esteja lá no topo, tudo é a mesma coisa, eu quero é sobreviver. E tem pessoas que ainda estão engajadas nesse projeto de destruição e de caos e de morte e de neofascismo brasileiro. Então, bem, aqui resumi 3 posturas, mas existem muito mais posturas também, certamente. No fundo, eu tenho falado para pessoas que, de um modo ou de outro, lidam de maneira parecida com as questões, né? E não no sentido conceitual, e não no sentido teórico, mas no sentido emocional. Pessoas que veem isso e se horrorizam diante da catástrofe e que simplesmente estão tentando ainda buscar soluções e no meio dessa tragédia parece que não há. Então a gente está tentando aqui buscar saídas. Como eu falei aqui no começo, eu gostaria de saber de vocês, eu quero que vocês me contem, quero que vocês me digam aí, primeiro como vocês estão, é importante que eu pergunte de tempos em tempos para vocês isso, que vocês me falem como vocês estão se sentindo, e além disso, o que vocês estão fazendo
para se desligar um pouco. Como vocês estão encontrando válvulas de escape nessa pandemia para evitar ser sobrecarregado, soterrado pela desgraça? Qual é o fio de esperança de vocês, né? E aqui eu falo em vários aspectos, né? Pode ser a família de vocês, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, as pessoas que estão próximas de vocês, como vocês têm lidado com os relacionamentos das pessoas, né? Os amigos, como tem sido o contato com essas pessoas, né? Pela internet, como tem sido. E também outras saídas, a arte, por exemplo. O que vocês assistem no YouTube, né? Qual é o conteúdo que vocês assistem para se desconectar da tragédia? Que filmes você tem assistido? Que filme que você viu recentemente que gostou e quer dividir comigo? Quer que eu assista? Põe no comentário aqui embaixo. Fale para mim, Henry, assista esse filme que é maravilhoso, adorei. E naquele momento, naquelas 2 horas daquele filme, eu saí um pouco desse mundo de tragédias e pude ter um alívio, um respiro. Me fale aqui, ou o livro que você está lendo, me conte aqui qual livro que você leu e que te dá, sabe, esse analgésico, né, aliviando um pouco a dor. Fale para mim, o jogo que você está jogando, conte para mim, porque eu quero pegar essas recomendações de música, de filmes, de peças de teatro, de jogos, de qualquer coisa que você esteja fazendo, né, meditação, sei lá, arte marcial, ginástica, yoga, sei lá. Conte pra mim o que vocês têm feito para se desconectar. E eu vou dividir com vocês o que eu tenho feito, né? Porque eu também faço isso. Bem mais agora do que eu fazia antes, né? Ano passado eu estava obcecado. Era 24 horas em torno desses assuntos de política, de Bolsonaro, de Olavo de Carvalho, de extrema-direita. E depois do infarto eu mudei bastante, então eu até quero voltar um dia para falar com vocês, porque vocês me pedem também para falar um pouco sobre como eu perdi peso, né? Eu perdi quase 15 quilos desde outubro. Então, o que eu tenho feito, como eu tenho feito, eu posso até explicar um dia, quem sabe, fazer um vídeo sobre isso. Mas o que eu tenho feito para me desconectar são várias coisas, né? Uma delas é a leitura. A leitura para mim sempre é me desconectar, mesmo quando a leitura não é leve. Se eu pegar, por exemplo, um livro sobre nazismo, para mim é o modo como eu me desconecto. Embora eu esteja adentrando um mundo que é perverso, que é maligno, que é cruel também, que é de barbárie, mas é uma fuga da realidade atual, né? Eu estou indo para o passado já está fechado, a história já está fechada. Então, de certo modo, por mais trágico e barbárico que seja aquilo, é um espaço fechado, é um espaço seguro. Eu posso entrar ali, entender aquilo ali, me ajuda a compreender hoje, mas é um refúgio da realidade atual, é um refúgio desse mundo de hoje. Então a leitura para mim é o meu maior refúgio, de longe. Os livros que eu estou lendo, já mostrei para vocês aqui recentemente vários livros que estou lendo, ainda estou lendo vários deles. Comecei a ler essa semana, comecei a reler, na verdade, o livro do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, e sinceramente, o Machado de Assis não é à toa que ele é o maior escritor brasileiro de todos os tempos, porque ele é simplesmente genial. Relendo agora esse livro, esse grande romance brasileiro, é assim, ainda mais para mim, né, que sou escritor, escrevo ficção também, ler o modo como ele conduz a história e o modo como ele usa as palavras e como ele constrói os personagens e como ele vai descrevendo as cenas e construindo a história é simplesmente extraordinário, é brilhante, é de fato um gênio brasileiro, é um gênio mundial. O Machado de Assis não é apenas um grande autor brasileiro, mas ele é um grande autor universal. Ele é, de fato, um dos grandes escritores que eu já pude ler na minha vida. E reler esse livro dele, assim que acabar eu vou acho que reler Dom Casmurro, porque é inspirador ler Machado de Assis. É um grande escritor mesmo e para mim tem sido um refúgio agora, né? Eu tenho me maravilhado mais uma vez, e sempre acontece isso, eu tenho me maravilhado e confirmado o grande escritor que ele é. Então, Machado de Assis é um grande autor. E outro autor ao qual eu sempre recorro, sempre fujo para ele, é o Fernando Pessoa. Tem um livro em particular que se chama Livro do Desassossego, que é extraordinário, é um livro brilhante, são fragmentos da história de um personagem convencional, medíocre, que é o Bernardo Soares, e o Fernando Pessoa também é assim o grande poeta de língua portuguesa, para mim é o maior de todos também, o grande poeta mesmo, e como prosador, nesse livro particular, é extraordinário. Não estou relendo agora, mas já reli várias vezes esse livro e quem sabe volte a reler em breve porque é incrível, assim. São dois autores que eu sinto que dá para fugir para eles e se maravilhar com esse universo que eles criam e com os vislumbres que eles têm da essência humana. Eles mergulham na alma humana. São extraordinários mesmo. Não dá para exagerar
a grandeza desses dois autores. Então a leitura para mim é, de fato, como eu falei, o grande refúgio. É para onde eu sempre recorro. Tanto em livros físicos, quanto no Kindle, quanto no computador. A leitura absorve boa parte do meu tempo. É para pesquisa, é para mim mesmo, é para diversão, é para o trabalho do escritor. Uma parte essencial da produção literária é ler, então para mim é muito importante. Primeira coisa. A segunda coisa é jogar xadrez. Eu voltei a jogar xadrez alguns meses atrás. Eu, de tempos em tempos, né, tenho essas ondas de jogar bastante. Fiquei anos jogando diariamente na internet, num outro site que chamava Game Notes, e agora eu jogo no chess.com. Jogo todos os dias, jogo várias partidas por dia, e para mim é uma maneira também de concentrar minha mente no jogo, na partida, e não ficar pensando, sabe, me desviando muito para coisas ruins. E naqueles instantes da partida é um modo de escapar, é um modo de fugir também. Então eu jogo muito xadrez por dia, várias partidas, talvez umas, sei lá, 20, 30 partidas por dia, jogo bastante mesmo. Além disso, eu tenho feito agora bastante também, tenho praticado artes marciais, voltei a praticar Kung Fu, até recentemente ali as pessoas assistiram no Instagram eu fazendo um kati de espada, né? Tenho feito com espadas aqui de Kung Fu, então tenho feito bastante, e para mim o Kung Fu ele é o meu modo de meditação. Naqueles instantes que estou fazendo os movimentos, fazendo os katis, fazendo as formas do Kung Fu, né? Eu tenho praticado 3 formas distintas de espada agora. Tenho feito o que se chama de Jiangshu, que é do Wushu. Tenho feito do Wudang, que é uma forma da espada de um estilo interno de Kung Fu, que é mais lento, mais fluido os movimentos. Tenho feito um outro que é chamado de espada de Bodhidharma, que é do templo Shaolin. Então eu tenho feito as 3 formas, são bem diferentes umas das outras. Uma é mais atlética, a outra é mais fluida, é quase meditativa, contemplativa, e a terceira é mais explosiva. São 3 estilos diferentes, e para mim, como eu falei, é quase uma meditação. É um momento no qual eu estou fazendo um movimento lá e me desligo, fico apenas curtindo o movimento. Eu já falei sobre artes marciais para vocês aqui, que eu curto muito esse aspecto estético mesmo, visual da arte marcial, a parte artística da arte marcial. Também tenho feito musculação, que é um modo de me manter nesse isolamento agora que a gente está, né? Abre, fecha a quarentena, que é um modo de se manter mais ativo. E nesse momento é mais uma exigência física mesmo, né? Depois do infarto, de me cuidar e de não, sabe, recair em certos hábitos que poderiam ter levado àquilo. E eu também vejo muito filme, vejo séries, né? Recentemente acabei de assistir a última temporada do Rick and Morty, que é um desenho animado, uma animação, que é o vô e o neto, e eles fazem um monte de aventuras malucas, né? O vô é um cientista bastante fora do ortodoxo, né? Fora do normal, e eles vão viajando por outros planetas, outras dimensões. Então é bem interessante, é bem divertido mesmo, é um humor bastante inteligente. Se você não assistiu ainda, confira, porque Rick and Morty é muito engraçado e essa última temporada foi muito boa também. E além disso também, eu toco piano, né? Não é uma coisa que eu pratique tanto assim, toco uma vez por semana, 2 vezes por semana, só um pouquinho, uma canção ou outra. Eu já não tenho tanta dedicação como já tive anteriormente. Eu ficava 10 horas por dia praticando quando eu tinha intenções profissionais de tocar piano, mas agora é mais um hobby mesmo, só de vez em quando. E com a minha família, né? Com meu filho, às vezes tinha alguma coisa, a gente brinca com a minha esposa, a gente sair para fazer alguma coisa. Mas enfim, a gente tem que encontrar algum modo, como no sketch do Porta dos Fundos, algum modo, mesmo que temporariamente, mesmo que provisoriamente, para a gente se desconectar um pouco, para a gente se alienar um pouco. É isso, a gente tem que se alienar às vezes um pouquinho para poder sobreviver, para a gente aguentar o que está acontecendo. Mas eu vou esperar de vocês, as recomendações de vocês, né? Aquilo que vocês têm para compartilhar comigo, o que vocês fazem como passatempo para poder tirar um pouco o foco da desgraça. Deixe no comentário aqui recomendações de livros, de músicas, de filmes, de séries, de atividades também que vocês fazem. Deixe aqui embaixo. E se cuidem, gente, se cuidem. Não está sendo fácil para ninguém, mas tem chão pela frente ainda. Se cuidem. E só para concluir aqui, se você quiser ler alguma coisa, até o fim do dia de hoje, 5 livros meus estão de graça na Amazon, é só você ir lá, os links estão na descrição aqui. Se você estiver fora do Brasil, esses links não funcionam, você tem que buscar pelo meu nome e procurar os livros lá. Então, leiam e se divirtam também, né? Aproveitem para se distrair um pouco. Um abração e até mais. Tchau!